Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Adilila, Adilila. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí não liguei ainda não. Bhagavati Devidasi. Jai Mataji, Hare Krishna, reverências. Shila Prabhupada Ki Jaya. Onde teve um grande festival de Jamastami, de templo. Foi muito bonita a festa. Festa pomposa. Ih, rapaz, capítulo 8 não está no primeiro volume. Então, vamos lá, vamos buscar. É o Adilila, volume 2. Então, nós já temos aqui Lila Govinda e Ojasui. E também, então vamos lá. Deixa eu buscar aqui o Adilila volume 2. As coisas hoje estão um pouco fora como é que se diz, do cotidiano, né? Muitos festivais. Fui chamado agora, nesse exato momento, para dar essa palestra. Então, vou pedir um pouco de calma, paciência. Eu tenho que buscar ainda o Adilila volume 2. Pensei que estava no volume 1, mas é o capítulo 8. Então vamos lá, cadê? Como é que a gente faz aqui? Estou raciocinando aqui para buscar o livro. Tantos mecanismos, dispositivos. Eu tenho que ir no Drive. O Apollo Cachaça acabou de compartilhar algo lá no Facebook. Então vamos lá. Adilila, volume 2, está aqui. Já abri. Ué, o que é isso aqui? Não, não foi o livro que abriu, foi outra coisa aqui. Ou é o livro? Volume 2. Não, o que é isso aqui? Não, Chaitanya, Krishna. Observou como o Swami, o teor constitucional, reproduziu. Isso aqui não é o Chaitanya Charitamrita. É fake. Ah, e aqui. Agora vai. Foi. Antelina, volume 2. Então, capítulo 8.
Acho que por aqui pelo Drive não vai ser legal. Vou ter que baixar ele pro. Tem que fazer um download. Hum. Então, capítulo esse aqui. É capítulo 15, já passou o capítulo 8. Capítulo 12, então é lá no comecinho. Capítulo. Ué, tô entendendo. Capítulo 11. E. Eu, hein? Então, deixa eu ver aqui. Então é no volume 1 mesmo. Ih, não tô entendendo. Aqui o volume 1 tá. Capítulo. Se termina no capítulo 6. Ih, meu Deus, né? Pelo amor de Deus. Era só que me faltava. E o capítulo. E o volume 2. As coisas não estão batendo aqui não. Começa no capítulo 11. Eu acho que. Ah, eu tô no anti-Alila, pelo amor de Deus. É o Ad-Lila. Tá vendo? Essas coisas em cima da hora assim, acaba atropelando. Então deixa eu ver aqui agora. Tem que buscar o Ad-Lila volume 2. Ad-Lila. Onde está você, Ad-Lila? Ih, meu Deus, não apareceu. Como assim? Me dá o Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Ad-Lila. Ué, não apareceu? Caramba. Brincadeira. Já nem sei mais o que eu faço. Vamos ver agora. Acho que agora vai. Mole não. Impressionante. Hum.
Oi, Prabhu. Eu sei como manejar. Tá, vou fazer isso então. Maribu. Bom, então vou buscar no Veda Base, que no Drive não está saindo. Certo. Então vamos lá. Capítulo 8. O autor recebe as ordens de Shri Krishna e Guru. Então, 79. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Então, capítulo 8. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Adilila 8. Bhatta Raghunatha Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha.
79. Ok, então vamos lá. Sei likhi Nandana Gopala ye likaya Kasthera Pulali Gena Kuhake Nachaya. Então, nós vamos fazer a leitura e nós vamos falar sobre Srila Prabhupada, que hoje é o aniversário do aparecimento de Srila Prabhupada, né? Vyasapudya, termo técnico. Oma Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militam Gyana Tasmai Shri Guru Vinamaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abre meus olhos com a sorte do conhecimento e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Midase Prabhupada Pramadesa Siddhanta Nasine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Guravani Pracharine Nirvishesha Shiravani Prachati Chatarine. Então vamos lá. Tradução. Assim como um mágico faz uma boneca de madeira dançar, eu escrevo conforme Madana Gopala me ordena. Então o tema dessa leitura tema é: para escrever o Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami pediu permissão não somente aos Vaishnavas e a Madana Mohana, mas também a Vrindavana Dasa Thakura, o qual é considerado o Vyasadeva dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então é uma informação, né, muito significativa, muito importante. Esse é o modelo, é o procedimento padrão Vaishnava para desenvolver uma literatura Vaishnava. E esse capítulo chama-se, é o capítulo 8 do Adi Lila. O autor recebe as ordens de Krishna e Guru. O autor é Shri Krishna Dasa Kaviraja Goswami. Então, antes dele iniciar, né, a escrita, a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, então ele buscou abrigo nos Vaishnavas, ele buscou abrigo na deidade de Madana Mohana, né, em Vrindavana, e buscou abrigo em Vrindavana Dasa Thakura. Então ele buscou abrigo em Krishna e no Guru. E Vrindavana Dasa Thakura é considerado encarnação de Vyasadeva, né? Ou seja, o autor dos Vedas. E Vrindavana Dasa Thakura também, ele escreveu uma biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ele intitulou de Chaitanya Mangala, né? Chaitanya Mangala, não é Chaitanya Mangala, é Bhagavata, Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Bhagavata. Era Chaitanya Mangala, né? Mas porque um outro autor chamado Lochanata Dasa já tinha escrito também uma biografia de Chaitanya Mahaprabhu com esse nome, Chaitanya Mangala. Primeiro, Vrindavana Dasa colocou com esse nome, Chaitanya Mangala. Mas aí ele mudou, porque já tinha um Chaitanya Mangala, ele botou Bhagavata, Chaitanya Bhagavata. Então, tradução desse verso é: assim como um mágico faz uma boneca de madeira dançar,
eu escrevo conforme Madana Gopala me ordena. Madana Gopala é a deidade de Krishna, Krishna mesmo. É o Sanatana Dharma, Guru Krishna Shastra. É o Sanatana Dharma, está presente. Então, significado. Esta é a posição de um devoto puro. Não se deve assumir nenhuma responsabilidade por si mesmo, mas sim ser uma alma rendida à suprema personalidade de Deus. Esse é o segredo do sucesso para todos. Temos aqui o Madana Mohana também. Então, Krishnadasa Kaviraj, ele, né, aqui ele diz que ele escreve a biografia de Chaitanya Mahaprabhu conforme Madana Gopala, né, ordena ele. Madana Gopala também é Madana Mohana. Então, esse é o segredo do sucesso, né? Ninguém deve assumir nenhuma responsabilidade por si mesmo, mas sim ser uma alma rendida à suprema personalidade de Deus. Essa é a fórmula do sucesso. Ninguém deve assumir responsabilidade por si mesmo, mas sim ser uma alma rendida à suprema personalidade de Deus. Aí não haverá, né, todos os problemas serão assim suplantados. Como Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Davihi estagunamai mamamaya duratyaya mamme vanje prapadyamte mayam metam tarantete. Mayam metam tarantete. Aquele que se rende a mim pode suplantar essa energia que é insuperável, essa Daivi, essa energia divina, né? Daivi Prakriti, a energia material que é divina, né? Maya, energia ilusória. Segredo do sucesso é se render a Krishna. Então, todos os problemas são suplantados, são dissipados e nos tornamos felizes. Que, então, lhe dará instruções. Como o Chaitya Guru. Então, ao se abrigar, ao buscar o refúgio e a misericórdia, a permissão, as bênçãos da deidade Madana Gopala, né? Ele está sendo inspirado internamente pelo Guru Paramatma, Chaitya Guru, Guru que está dentro de nós, Krishna, como Chaitya Guru Paramatma, né? Kshiro Dakashai Vishnu. Ou o mestre espiritual interior, é o mestre espiritual interior, Chaitya Guru. A Suprema Personalidade de Deus tem o prazer de guiar o devoto de dentro para fora. De dentro, ele o guia como a super-alma. E de fora, ele o guia como o mestre espiritual. Então, né, não falta proteção, guia, orientação. Tá? É só buscarmos. Kuladhi Devata Mora Madana Mohana Yanra Sevaka Raghunatha Rupa Sanatana. Aceito como minha família a deidade Madana Mohana, cujos adoradores são Raghunatha Dasa Goswami, Shri Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Sendo que Raghunatha Dasa Goswami é o mestre espiritual de Shri Krishna Dasa Kaviraj. Vrindavana Dasera Pada Padmakari Dhyana Tana Agyalanya Likhi Yaha Lakyana. Pedi permissão a Srila Vrindavana Dasa Thakura ao rezar a seus pés de lótus. E, ao receber sua ordem, tentei escrever esta literatura auspiciosa.
Então, lembrando que Srila Vrindavanadasa Thakura é a encarnação de Vyasadeva, ou seja, a própria encarnação literária de Deus. Significado, por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami obteve permissão não apenas dos Vaishnavas e da deidade Madana Mohana, mas também de Vrindavanadasa Thakura, que é entendido como o Vyasadeva dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Lila Vyasa Vrindavanadasa Tanra Kripa Vina Anyena Raya Prakasha. Srila Vrindavanadasa Thakura é o autor autorizado dos passatempos do Senhor Chaitanya. Sem a sua misericórdia, portanto, não se pode descrever esses passatempos. Olha só. Poderoso, né? Srila Vrindavanadasa Thakura. Poderoso. Vyasadeva. Murka Nitya Kishudra Muni Vyasalalasa Vaishnavagya Balekari Eteka Sahasa. O Vyasadeva é pai de Sri Shukadeva Goswami. É uma família assim poderosíssima. Sou tolo, de origem humilde e insignificante, e sempre desejo prazer material. Contudo, pela ordem dos Vaishnavas, estou muito entusiasmado para escrever esta literatura transcendental. A humildade, essa humildade aqui não é humildade superficial, mise-en-scène, para aparecer, não. Isso aqui é humildade real. Isso aqui é humildade real. Nós estamos lidando com o Tamadikari, Krishnadasa Kaviraja. Né? Ninguém, se não tiver a permissão mesmo, e se não tiver a Shakti de Krishna, não consegue escrever uma literatura Vaishnava. E o que dizer, né, a biografia da própria Suprema Personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Radha Krishna. Então não é uma pessoa qualquer. Então isso aqui não é uma pseudo-humildade, é humildade real. Ele se sente assim. Shri Rupa Raghunatha Charanera e Bala Yamna Smriti Siddha Raya Vantita Sakala. Os pés de lótus de Shri Rupa Goswami e Raghunatha Dasa Goswami são minha fonte de força. Lembrar-se de seus pés de lótus pode realizar todos os desejos. Shri Rupa Raghunatha Padeyarasha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishnadasa. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, sempre desejando sua misericórdia, eu, Krishnadasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Significado: assim terminam os propósitos do Bhaktivedanta para o Shri Chaitanya Charitamrita Adilila, 8º capítulo, no que diz respeito ao autor receber ordens das autoridades, Krishna e Guru. Om Gyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Dhyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, no meio espiritual, abri meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e espirituosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Nanda Goswami Tinamini Namaste Guru Rasaya Paramananda Merece. Prabhupada Pramadaya Dishta Siddhanta Nasini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamini. Namaste Saraswati Devi Guravani Pracharine Deri Vishesha Shunyavari Pashyate Vishatarine.
Então, aqui nós estamos sendo orientados, sendo educados, né, por almas liberadas. As almas liberadas, né, elas se dispuseram a construir assim inúmeras literaturas, é um corpo vasto de literaturas sagradas, né, literaturas transcendentais, né, e nos educando, né, porque nós tivemos, né, desde o nosso nascimento, fomos direcionados, né, fomos assim inseridos numa educação materialista, né? Tivemos assim, digamos, a proporção de informações, orientações religiosas, né, insuficiente, né? E mesmo a orientação religiosa, por mais consistente que seja, ela não tem um caráter transcendental, né? E o que é esse caráter transcendental? Né? É a, a natureza, a dimensão que está além da natureza material, logo além do alcance dos sentidos e da mente e da inteligência materiais. Né? Então, aí como é que a coisa acontece? Como é que funciona esse processo, né? Essa doutrinação que nós vamos se desenvolvendo para chegarmos a compreender a transcendência, a Doksadja, né? A Doksadja é um dos nomes de Krishna, aquele que está além do alcance da dimensão material e dos sentidos mente, inteligência material, né? Então, a Doksadja. Então, não pode ser compreendido pelos sentidos e mente materiais. A Doksadja, Krishna. Isso é uma das características de Krishna, né? Então, e aí como é que faz? Se os sentidos, a mente e a inteligência materiais, eles não podem conceber a transcendência, né? Eles não podem compreender, né, o Senhor Todo-Poderoso Adoksadja, né? É um dos nomes da Suprema Personalidade de Deus. Aquele que está além do alcance dos sentidos físicos, materiais. Aquele que está além do alcance do processo de aquisição de conhecimento empírico. Adoksadja. Como é que se faz, então, para alcançarmos esse yoga, esse estado de siddhi, né? Né? Ou nos tornarmos siddhas, perfeitos, bem-sucedidos, seguindo a orientação dessas grandes almas. Sri Krishnadasa Kaviraj, Srila Vrindavanadasa Thakura, Srila Raghunatha Dasa Goswami, Srila Sanatana Goswami, né? Os 6 Goswamis, Srila Jiva Goswami, Srila Raghunatha Bhatta Goswami, Srila Gopala Bhatta Goswami. E todos os atores que se apresentam ao longo da descrição da biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Ali nós vamos sendo gradualmente, nós vamos recebendo a educação, nós vamos entrando, sendo educados, né, para assimilarmos a cultura Vaishnava. A cultura Vaishnava. Né? Agora, isso é um processo gradual. Então, nós temos que estar constantemente conectados com esse processo. Krishna Katha, constantemente ouvindo e cantando Krishna Katha. Uma vez perguntaram, né? Então vamos lá, hoje é o aniversário de Srila Prabhupada, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, né? É considerado, né, o maior de todos os eventos auspiciosos. Que sem o guru não podemos receber essa conexão com Krishna. Não podemos entender Krishna. Krishna não se apresenta a nós. Né? Krishna, ele fala que aquele que acho que é no Padma Purana, ele fala que aquele que, acho que ele fala isso, se dirige isso para Shiva, né? Aquele que se diz meu devoto, aquele que se diz ser diretamente meu devoto, não é meu devoto. Ele não considera seu devoto. Aquele que é devoto do meu devoto, esse é meu verdadeiro devoto. Então, é a forma que nós vamos sendo educados e inseridos, né, na ética Vaishnava, é assim, seguindo as orientações, os ensinamentos de Guru, Shastra e Sadhu. Então, essa é a orientação. Guru, Shastra e Sadhu. Tá? Aí nós vamos avançar. Aí nós avançamos espiritualmente. Tá? Então, primeiramente, como Krishna já nos orienta, temos que nos aproximar de um devoto seu para sermos aceitos por Krishna. Tá? Então, engraçado, eu ia falar algo sobre Srila Prabhupada, me fugiu, mas depois volta, sempre volta. Né? Então, e qual é o termo aqui dessa leitura? Para escrever o Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami pediu permissão não somente aos Vaishnavas e a Madana Mohana, que é a deidade de Krishna, mas também a Vrindavana Dasa Thakura, o qual é considerado o Vyasadeva dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós temos essa boa fortuna, nós temos que reconhecer isso. Né? Com quem nós estamos lidando, o que estamos lidando. Né? Estamos numa situação, a gente tem que entender isso, porque esse entendimento, né, tudo isso que está acontecendo, toda essa situação na qual estamos agora lidando, né, com uma literatura sagrada, com mestres exaltadíssimos, devotos puros, o Tamadikaris, acharyas, né? Temos que entender todo esse contexto, né? O que tudo isso significa. O que tudo isso significa? Porque tudo isso nos coloca numa condição muito afortunada. Sim, extremamente
afortunada. Né? Por quê? Porque o nascimento material, nascer, a alma, quando nasce num corpo material, né, ela então caiu de sua glória. Né? Ela, ela teve uma perda, sim, uma perda, né, é, indescritível, porque ela perde a sua posição gloriosa de Satidananda, de eternidade, conhecimento, bem-aventurança, e ela entra numa atmosfera de temporariedade, ignorância e sofrimento. Ou seja, tudo completa assim diametralmente oposto à sua essência. Porque a sua essência é Satidananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E a atmosfera material, o corpo material é temporário, ignorância e sofrimento, misérias, enfermidades, pobreza, né? Sofrimento, penúria. Então, nós vivemos, a alma vive hoje, nós, almas espirituais, hoje vivemos, né, uma contradição, uma condição antagônica à nossa essência. Então, isso é uma perda indescritível. Agora, o momento atual que nós estamos recebendo, sendo inseridos na cultura védica, na educação Vaishnava, recebendo essa educação das autoridades. Né? E agora, e quem proporcionou tudo isso? Srila Prabhupada. Hoje, a nossa condição, o fato de estarmos em contato com a escritura sagrada, as escrituras sagradas, os shastras védicos, os shastras Vaishnavas, Sri Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Néctar da Devoção. Então, isso nos coloca numa condição, né, absolutamente afortunada, auspiciosa, auspiciosíssima. Poxa, isso não pode jamais ser negligenciado. É assim é um desastre sem precedente, né? Um indivíduo que está agora nessa condição de estar em contato com esses shastras védicos, esses shastras Vaishnavas, com as escrituras sagradas, com os representantes fidedignos, genuínos de Deus, da suprema personalidade de Deus, com todo um aparato de mestres autorrealizados, devotos bhaktas uttamadhikaris, de primeira grandeza. Negligenciar isso, poxa vida, é muito triste, né? É muito triste, é muito triste uma pessoa, depois de chegar até aqui, ela começar a negligenciar, cometer ofensas. Vaishnava parada, Guru a parada, né? Bhakti a parada, Nama parada. Tá? Então, a parada é ofensa. Tá? Então, a pessoa que comete ofensas, ela não vai segurar essa parada. Ela não vai ter poder, ela não tem a menor, assim, condição energética de segurar essa parada.
de cometer uma aparada. Aparada é ofensa, né? Uma vez cometido uma aparada, uma ofensa, ela não vai ter condições de segurar essa parada, né? Aí é assim, é a ruína, é a ruína, é o desastre, é o infortúnio. Poxa, depois de tanto sofrimento, porque são muitas vidas aqui, tá? Temos que entender isso. A vida não é uma só. Nós, almas, transmigramos, né, desde tempos imemoriais no mundo material, sofrendo, sofrendo. E agora que nós temos esta oportunidade, que é a maior de, assim, de toda a auspiciosidade, toda a boa fortuna, né, a maior de todas as bênçãos, de receber a orientação, a guia, o abrigo de devotos puros, negligenciar? Caramba! Temos que entender isso para a gente, né, ter essa noção do que temos em mãos. Né? Maior de, assim, o maior de todos os tesouros. Então, negligenciar esse processo, né, sabe, não, né, deve-se ter todo o cuidado. Por isso que é assim fundamental, imprescindível o conhecimento. Sambandha Gyana. Sambandha Gyana, o conhecimento. Gyana, né, para adquirir Vijnana, sabedoria, realização, prática, experiência direta do conhecimento de Sambandha Gyana. A bideia, né? Ou seja, a vivência desse conhecimento, a bideia, tá? Tendo sempre como o foco, a meta, Prayojana, que é Prema Bhakti, amor puro por Krishna. E como é que nós temos todo. E como tudo isso chegou até nós, pela misericórdia de um devoto puro, um Shakti Avesha Avatara, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada, aos seus 72 anos, então ele, né, já assim, absolutamente preparado, formado, formatado dentro do Vaishnava Dharma, né? E sempre carregando em mente e no coração a instrução, a ordem do seu guru, Srila Bhaktisiddhanta, desde o primeiro contato que ele teve com o seu guru, o seu amigo, né, Naren, ele já tinha conhecido, já tinha visitado Srila Bhaktisiddhanta com outros companheiros, e eles ficaram completamente, né, surpreendidos, admirados, fascinados, né, com a personalidade de Bhaktisiddhanta, né, com a autoridade, a autenticidade que ele estava transmitindo, né, os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Eles ficaram maravilhados. Falei, meu, cara, por que isso? Esse fascínio todo? Porque, né, na Índia, né, a cultura indiana, tem muitos sadhus. O que é sadhu? Sadhu é um homem santo, uma pessoa assim, renunciada, né, devotada à vida, à vida espiritual,
né? Uma vida pura, uma vida santa, devotada à causa da suprema personalidade de Deus. Só que a maior parte desses sadhus, né, na Índia eram pessoas corrompidas, eram pseudo-sadhus, né? Eram pessoas que vestiam a roupa de um sannyasi, né, para arrumar recursos, para angariar recursos, né, dos pobres grihastas que trabalham duro. Então eles sabiam disso. O pai de Srila Prabhupada, né? Peraí, deixa eu pegar uma água aqui, que a garganta ficou seca. Então, o pai de Srila Prabhupada, Gou Mohan De, era um devoto puro. Era um devoto de Shri Shri Radha Krishna e Shri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranitai. Ele adorava, ele tinha as deidades, tinha um altar com suas deidades, né? E ele adorava, né, diariamente. Ele tinha um sadhana, né, de bhakti, adorava suas deidades lá, balançando o sininho, oferecendo, né, os elementos, os ingredientes. E Prabhupada é uma criancinha, né? Ele cresceu vendo seu pai adorando as deidades e recebendo, né, de seu próprio pai os ensinamentos do Vaishnava Dharma, Krishna Katha, né? E seu pai já era devoto de Shri Chaitanya Mahaprabhu, então Srila Prabhupada desde criancinha já recebia, né, os ensinamentos e já recebeu o Krishna Lila de seu próprio pai. E o seu pai, ele, Gomohan De, ele era extremamente assim, liberal, né? Ele recebia, todo dia recebia 2, 3 sadhus em sua casa e alimentava-os. Mesmo sabendo que muitos deles, que a maioria deles, né, eram farsantes. Mas porque estavam chegando até ele como sadhus, ele recebia a si mesmo, né? Então, por um lado, né, ele estava agindo de forma correta, porque Chaitanya Mahaprabhu, né, fala que nós devemos prestar todo respeito aos outros, né? É, então ele estava prestando respeito, ou seja, ele estava é, considerando que Paramatma, que o nosso, que toda pessoa traz em si, né, um altar dentro de si, porque Paramatma está dentro de cada um de nós, né? Então, é com essa visão, é com essa perspectiva que Gomohan De, né, atuava, agia, considerava, enfim, um devoto puro. Mas a maior parte desses sadhus eram falsos, eram enganadores, Kali Yuga, né? Enganadores. Então, mas o Gomohan De recebia-os assim mesmo e dava praçada para eles. Então, esses rapazes, Naren, que era um grande amigo de Abhay é Prabhupada antes de receber, né, os nomes espirituais, os títulos.
Abhay é o nome que ele recebeu do próprio pai, nome de nascimento, né? Abhay. Então, os amigos de Abhay, né, sabiam, né, que a maior parte desses sadhus eram falsos. Quando eles conheceram o Srila Bhaktisiddhanta, pô, eles ficaram completamente impactados. Nossa, esse é um sadhu genuíno, né? E pela postura de Srila Bhaktisiddhanta, né, e pela autoridade como ele conduzia o Vaishnava Dharma e o culto do Sr. Chaitanya. Isso fez toda a diferença. Eles ficaram impressionados. E então, Naren, grande amigo de Abhay, né, começou a convencê-lo de conhecer Srila Bhaktisiddhanta. Abhay não queria. Não queria. Ah, mais um. Não, não é mais um. Esse é diferente. Por que essa insistência de Naren? Porque Naren sabia que, né, todos os amigos de Abhay, né, todos eles consideravam Abhay o líder. O líder. Né? Então Naren sabia que se Abhay, né, aceitasse e considerasse esse guru, Srila Bhaktisiddhanta, né, e fizesse boas apreciações dele e recomendasse, então, né, os amigos todos também aceitariam, porque todos consideravam Abhay como líder. Abhay sempre foi muito inteligente, sempre acima da média, sempre teve uma inteligência acima da média, né? Muito inteligente. E religioso, né? Assim, devoto, né? Desde a infância, já adorava Radha Krishna. E ele não queria. O amigo, vamos lá, você tem que conhecer, esse é diferente. Não quero. E a Abhay ria, dava gargalhada, assim, o amigo dele insistindo. E o amigo dele puxando ele, vamos lá, Abhay, vamos lá, você vai ver, esse você tem que conhecer. Até que Abhay, né, cedeu e foram lá. Então, Abhay já se vestia, porque na época, né, a Índia estava sob o domínio, né, britânico. E Abhay, ele assumiu, ele se engajou na causa de Mahatma Gandhi. E aí Mahatma Gandhi, então, né, entrou com uma estratégia de enfraquecer, né, o domínio dos ingleses, boicotar todo tipo de produto e de consumo de origem inglesa. Então os indianos passaram a fazer a sua própria roupa com um material, um tecido chamado khadi. Então eles passaram a se vestir de dhoti, curta, né, de khadi. Então Abhay, né, belo dia ele chegou na faculdade de khadi. Aí todos já sabiam que ele estava, né, engajado na causa de Mahatma Gandhi. Ele se tornou o quê? Um nacionalista. Né? Um nacionalista. Muito bem. Né? Um militante, né, da causa nacionalista, da independência da Índia. E ele chegou com o seu amigo Naren diante de Srila Bhaktisiddhanta de khadi. Né? Ou seja, né, de cara, qualquer um podia ver que ele era um militante da causa nacionalista. Aí eles prestaram reverência, porque é assim que eles foram educados desde criança, né? Prestaram reverência ao guru, ao mestre espiritual. Quando eles estavam levantando, Srila Bhaktisiddhanta, vocês, rapazes jovens, educados, devem
propagar o culto do Senhor Chaitanya na língua inglesa. Eles estavam levantando ainda. Eles levantaram. Quê? Né? Então já receberam ali, naquele momento, Abai recebeu a ordem do Guru. Ele não era nem, ele não era nem discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta já deu uma instrução, já deu uma ordem. Vocês, rapazes educados, devem propagar o culto do Senhor Chaitanya na língua inglesa. Aí ele pensou assim, poxa, mas a Índia está sob o jugo dos ingleses. Então, como é que nós vamos propagar a cultura espiritual da Índia se a Índia ela é dependente dos ingleses? Aí ele então externou, fez esse questionamento, levou esse questionamento para Srila Bhaktisiddhanta. E Srila Bhaktisiddhanta então apresentou, né, com maestria a filosofia e a teologia do Vaishnava Dharma de Sri Chaitanya Mahaprabhu de Achintya Bheda Bheda Tattva. Igualdade e diferença simultânea, inconcebível, Achintya. E aí ele entrou então com, né, o conhecimento analítico, né, Jnana, Samkhya, né, o conhecimento analítico entre matéria e espírito, da diferença de matéria e espírito. E que a característica da matéria, né, dualidade, temporalidade, né, mutabilidade, né, transformação, efemeridade, transitoriedade. Então, o que hoje é, o que não é, está e já vai deixar de ser. Essa é a natureza do mundo material. Tudo está em mudança, em constante mudança, em constante transformação. Então, nada material se sustenta. Ou seja, né, as condições materiais não são perenes. Elas são perecíveis. Elas se acabam. Tudo aqui se acaba. E é isso que leva a muitas frustrações, sofrimento. E a causa nacionalista e o julgo britânico, né, dos ingleses sobre a Índia, tudo isso era temporário. Não foge à regra das leis materiais. Tudo isso ia passar. Mas a consciência de Krishna é eterna. É perene. Sudarshana, Hare Krishna, reverências. Aí, Prabhupada ficou impactado com a apresentação magistral, genial e a autoridade, como foi passado os ensinamentos por Srila Bhaktisiddhanta. Poxa, aí ele acordou, teve um despertar e aceitou Srila Bhaktisiddhanta como seu guru, Diksha Guru, Shiksha Guru, né? O seu guru instrutor. Só depois de muito tempo que Prabhupada foi iniciado. Mas ele ficou sempre, ele aceitou naquele momento Srila Bhaktisiddhanta como seu mestre espiritual, né? Então ele passou a acompanhar o projeto de Srila Bhaktisiddhanta, a causa de Srila Bhaktisiddhanta, e não a causa de Mahatma Gandhi, o Swarat, né? A causa da independência, a causa de Mahatma Gandhi e Subhal Bose, né? Então, o que acontece?
Srila Prabhupada, ele intensificou, a partir do momento que ele aceitou o Srila Bhaktisiddhanta, todo aquele ensinamento, toda aquela educação Vaishnava que ele tinha recebido de seu pai, Gau Mohan De, né, com o abrigo aos pés de lótus ao mestre espiritual, que é um acharya genuíno e que está assim, conectado na corrente de sucessão discipular de muitos mestres que vai até Krishna, a sua realização espiritual, sim, teve turbinou, foi turbinado, assim, sua consciência se expandiu, né? E ele passou a ver o mundo com os olhos dos Shastras, das Escrituras. Shastra Chakshusha. Então ele passou a ver o mundo e se tornou realmente um verdadeiro sadhu. O sadhu é aquele que vê o mundo, né, através das Escrituras, dos Shastras, né, e que leva uma vida de sadhaka, porque ele tem uma disciplina de sadhana, abhyasa, né, uma prática espiritual regular e intensa, imerso. E a partir daí, ele passou a ser um colaborador da causa de Srila Bhaktisiddhanta, logo da causa de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E por causa da sua intrepidez, por causa da sua atitude, né, sua atitude destemida, Abhay Charanaravinda, ele recebeu o nome espiritual. Seu nome era Abhay Charan. Então, quando ele foi iniciado por Srila Bhaktisiddhanta, ele recebeu o nome de Aravinda. Então, Abhay Charanaravinda. Abhay é destemido. E Charanaravinda, né, como se diz? Prostrado ou abrigado, né? Aquele que tomou abrigo, aquele que se prostrou aos pés de lótus do Senhor e, portanto, tornou-se destemido. Abhay Charanaravinda, né? Destemido por se abrigar aos pés de lótus do Senhor. Então, o nome espiritual de Srila Prabhupada ficou, né, Abhay Charanaravinda. Depois, por suas grandes contribuições acadêmicas, eruditas, né, em escritos e artigos e ensaios, né, do Vaishnava Dharma, do Sanatana Dharma, o Bhagavata Dharma, ele recebeu o título dos seus irmãos espirituais de Bhaktivedanta, o título honorífico, né, assim, ilustre, de erudito, Bhaktivedanta, né? Ou seja, um reconhecimento de sua erudição e de sua dedicação acadêmica, né, à filosofia e à teologia Vaishnava. E, em seguida, ele toma sannyasi, a ordem de vida renunciada. Então, ele já tendo cumprido, tendo feito os arranjos responsáveis, tendo concluído com toda a sua responsabilidade familiar, ele então entra na ordem de vida renunciada, né? Então ele se tornou um mestre. O sannyasi é um mestre da sociedade, mestre espiritual, um guru. E aí então ele, durante todo esse período, ele manteve o foco na ordem do mestre espiritual, de propagar o culto Sri Chaitanya na língua inglesa. E ele, então, parte para executar essa ordem, né,
através, ele toma um cargueiro, atravessa o Atlântico num cargueiro, e durante essa travessia do Atlântico, ele sofreu 2 ataques cardíacos. Permaneceu firme, abrigado, né, confiante na proteção de Krishna, orou a Krishna que desse a ele a capacidade de ser um instrumento, porque ele ia lidar com pessoas, né, que estavam imersas numa cultura materialista, numa cultura de asuras, comedores de carne, né? Sexo ilícito, intoxicação, enganação, jogos de azar, uma cultura de asuras, né, de demônios, né? Que demônio é todo aquele que não executa o Dharma, que não observa, né, as leis de Deus, o Dharma e o Sanatana Dharma. Então é demônio. Pode ser uma pessoa assim, do bem, trabalhador, honesto, cumpridor de suas responsabilidades familiares e sociais, mas é um demônio porque ele não está seguindo o Dharma. Ele é um materialista, né? Ele é um egoísta. Tudo que ele faz é para poder suprir o seu egoísmo, seus interesses egoístas. Esse é o demônio, né? E vai ficar transbrigando nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Um homem do bem. Mas as consequências são desastrosas. É preciso aceitar, né, primeiro, se aproximar de uma autoridade no conhecimento espiritual, que é o mestre espiritual, um guru, né? Um guru genuíno, representante de uma corrente de sucessão de mestres. Tomar abrigo a esse guru, ser iniciado por ele, e assim, né, aceitar o sistema educacional da cultura do Vaishnava Dharma, praticar a Bhakti Yoga, o serviço devocional, cantar os santos nomes, ouvir e cantar sobre a filosofia e os passatempos de Krishna, e isso de forma contínua, regular, ininterrupta, sem desejo de ganho material, desejo egoísta. Aí é o sucesso, é o segredo do sucesso, é o sucesso da vida, né? Prabhupada mostrou isso, uma pessoa bem-sucedida, né? Um ser humano bem-sucedido que alcançou o status, né, de Satchidananda, ou seja, ele se situou em seu Swarupa Siddhi, na sua forma, na sua condição, estado essencial, original, na sua consciência pura e original, consciência de Krishna, né? E mesmo que aparentemente, aos nossos olhos, ele ainda estava no corpo material, mas o corpo dele já estava espiritualizado, já não era um corpo material, era seu Swarupa Siddhi. Não era um corpo material mais, né? Então isso é Srila Prabhupada. Ele aceitou todos os inconvenientes, todos os desafios, todos os percalços. Foi roubado, o seu ditafone foi roubado, né? Ele se encontrou numa situação extremamente embaraçosa, constrangedora, com David Allen, que foi seu primeiro seguidor, que ele começou a treinar esse rapaz, esse jovem rapaz, né? Tirando ele do mundo da vida de hippie, de drogadito, estava, né, sendo treinado por Srila Prabhupada, estavam morando juntos num sótão. E esse sótão foi o primeiro lugar onde Prabhupada começou a receber, né, pessoas simpatizantes e começou a pregar a consciência de Krishna. E Prabhupada já tinha mandado uma carta
para como é o nome dela? É, Sumati Morardi, né? Que foi que disponibilizou, né, a carona do cargueiro para ele, né, ir para o Ocidente, vir para o Ocidente, Sumati Morardi. Ele escreveu uma carta para ela, né, de que suas atividades aqui, a sua pregação estava fluindo, né, e que ele estava treinando um bom rapaz, David Allen, né, ele estava assim aceitando os ensinamentos e que seria o seu primeiro discípulo que ele ia levar para a Índia e que lá ele seria treinado, né, na adoração às deidades e que então ele estava pedindo a ela uma doação para levar esse rapaz. Belo dia, David Allen teve um surto psicótico de uma overdose de LSD. Ele teve um surto psicótico, ele ficou completamente fora de controle, no mesmo sótão com Srila Prabhupada. Ele ficou completamente aloprado, um surto psicótico, né? E começou a andar assim, e gritava, não sei o quê, e chegava perto de Srila Prabhupada, né? Aí ia para lá, ia para cá, aí Prabhupada tentando ajudar, o que que foi? Né? Você quer uma ajuda? E ele gritava, ele corria, não sei o quê, quebrava as coisas. Prabhupada se retirou, saiu, foi para a rua, sem saber para onde ir, deixou todas as coisas dele lá no sótão, começou a andar sem saber para onde ir. Tá? Foram esses e outros percalços, né? Roubaram seu ditafone, enfim, né? Foi ridicularizado por um discípulo do Ashram, do Dr. Radhakrishna, o Ashram Ananda. Ele não podia pregar lá, ele ficou um tempo morando lá, foi ridicularizado e não pregava, enfim. O doutor Aracrista não deixava ele falar. Então, meus queridos irmãos, né? Então, nós temos essa dívida com o Srila Prabhupada, porque o que nós temos, o que nós recebemos dele é impagável, né? Porque nós estamos aqui no mundo material, nascendo e morrendo, né? Miríades de nascimentos, desde tempos imemoriais, sofrendo. E agora nós estamos aqui recebendo essa boa fortuna, essa bênção, né? De se libertar de todo sofrimento e voltarmos a nos situarmos em nossa glória, como Satidanandas, partes e parcelas do corpo do Senhor Supremo, como nós somos imagens e semelhanças de Deus, completamente integrados, né? Sendo aceitos na sociedade do reino de Deus, porque nós fomos banidos porque fomos rebeldes, nos rebelamos, né? Contra a ética do relacionamento do reino de Deus, né? Nos tornamos monstros, né? Patifes, mal educados, né? Não sabemos, assim, perdemos o bom senso, a ética de nos relacionarmos com Deus e seus devotos puros, as almas puras. Nos tornamos impuros. Então, essa é a oportunidade que Prabhupada trouxe. Temos que reconhecer isso, temos que entender o que isso significa, tá? E a única forma que temos de pagar essa dívida, Srila Prabhupada, é nos tornarmos devotos puros. Espero que
né, isso tenha sido bem entendido, porque só temos a ganhar. Quem entendeu a mensagem, né, é muito afortunado, entendeu o que, que isso significa, né? Esse é o nosso sucesso garantido. Quem não entendeu, se esforce, porque você está na miséria, está sofrendo. Corpo material, todo problemático, vai sofrer muito. Quem é jovem ainda não tá vendo a cor da bola, né? Pensa que nem vai ficar velho. É tão idiota que pensa que não vai ficar velho, que, né, que não vai sofrer, que não vai ficar doente, né? Assim, não entende certas coisas da realidade do mundo. Maia, tá em Maia, né? Até uma certa idade, Maia total, não entende nada. A gente fala e não entende nada. Agora, as pessoas que já têm uma certa idade, né? Insistir no erro, cada um, quem gosta, eu acho que tem gente que gosta de sofrer, né? É uma insanidade. Mas aqueles que são pessoas normais, né? Sensatos, entenderam a importância disso, o que está acontecendo, o que significa tudo isso, o que é Srila Prabhupada. Hoje é o aniversário de Srila Prabhupada, eu ouvi essa puja de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya. Então a mensagem foi dada, fiz a minha parte. Então, hoje assim, Lila Govinda. Mestre para Vioma. Ah, tá de brincadeira. Voltou o som, alguém falou. O, o Atmarama falou que estava sem som. Está baixo apenas. Oi, minha voz é alta, hein? No Vida Base não tem divisão por volumes. Tá. Bom, parece que o som voltou, né? Eu espero. Pelo menos aqui no Facebook. No Instagram não teve problema de som. Tudo é arranjo, hoje a Sui. Tudo é arranjo de Krishna, Prabhu. No final, tudo acontece como o Shri Krishna quer. Sem estresse. Tudo é arranjo de Krishna, né? Mas assim, nem tudo é flores. Se, não, se, na, se a entidade viva, se nós não, não tivermos a atitude, né, vai continuar nascendo, morrendo. Né? Com todo o arranjo de Krishna é esse também. Também faz parte do arranjo de Krishna. Né? Nascer, morrer, sofrer, né? E faz parte do arranjo de Krishna, né? Todo esse incômodo para que nós tenhamos a atitude. Não, eu quero me libertar, eu quero Krishna, eu quero deixar de ser um rebelde, um patife. Né? Então as coisas funcionam. É arranjo de Krishna? Tudo é arranjo de Krishna. Tá? Nascer, morrer, sofrer, também é arranjo de Krishna. E se nós não tivermos a atitude, não, é arranjo de Krishna, tem aqui os mestres, os shastras, os Vaishnavas, os sadhus, todo esse arranjo de Krishna, né, eu vou usufruir disso. Eu não quero mais ser um rebelde, um mal educado. Então é isso. Jai Shila Prabhupada, Prabhu Paravyoma. Adilila Devidasi é a antiga, né, Alice, discípula de Hridayananda Das Goswami Maharaj Charadeva. Hare Krishna, Adilila Devidasi, Krishna Dasa, Hare Krishna, Dandavati, Pranam, Haribol, ou glórias, devotos. Lokatima, Prabhu Paravyama. Como poderemos demonstrar nossa gratidão a Srila Prabhupada de forma prática? Nos tornando devotos, nos engajando na missão de Srila Prabhupada, que é a missão de Chaitanya Mahaprabhu, que é a missão de Srila Bhaktisiddhanta, de Bhaktivinoda,
de Rupa Goswami, de Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, de Srila Jiva Goswami, né, de Srila Sanatana Goswami, de Srila Krishna Dasa Kaviraja Goswami, de Srila Vrindavana Dasa Goswami, nos engajando na missão, nos tornando militantes, né, do culto do Senhor Chaitanya e nos tornando devotos puros. Essa é a forma que temos de mostrar gratidão a tudo, a todo o percalço, todos os percalços que Srila Prabhupada passou para nos salvar. É isso. Por que alguns devotos comemoram o... Opa, pulou. Peraí. Por que alguns devotos comemoram o Janmashtami, mas não dão muita atenção ao Vyasa Puja de Srila Prabhupada? É complicado. É lamentável, né? É lamentável, porque sem Srila Prabhupada, né, nós não poderíamos comemorar Janmashtami, né? Sem Srila Prabhupada não teríamos nenhuma informação, nenhum conhecimento sobre Krishna, né? Prabhupada nos trouxe Krishna. Então, é lamentável, né, que alguns devotos apresentem essa conduta, né? É uma conduta imatura, não condiz com a realidade dos fatos, porque tudo que nós temos de consciência de Krishna foi nos dado por Srila Prabhupada. Então, sem ele, nada disso seria possível, eu não estaria aqui dando essa live, falando de Krishna, essas pessoas, todos esses devotos, ninguém estaria aqui. Tudo isso aqui está acontecendo foi porque Srila Prabhupada, né, ele fez o que fez de forma destemida, com 72 anos de idade, um idoso. O som está bom. Sundaram, gratidão, Prabhu, pela aula e todos esses relatos maravilhosos. Isso, da vida de Srila Prabhupada. Deu para ouvir a aula. Ok. Então vamos ver aqui no Instagram. Em virtude, né, dos vários percalços que muitos sabem que eu tive aí, né, coisa de hospital e tal, eu tive que cancelar, né, a célula aqui, né, então a célula ficou inativa, né, os trabalhos aqui, né, então eu infelizmente não poderei ir ao templo hoje, né, eu vou ter que fazer o trabalho aqui, porque já ficou muito tempo inativo, né, suspenso. Então eu vou fazer o Vyasa Puja aqui na célula aqui em Niterói. Tá? Então estou já adiantando aí os devotos que não vão poder, que vão perceber a minha ausência, é porque eu estou aqui fazendo o trabalho e fizemos já as oferendas por escrito e tudo, né? Os devotos daqui. Então aqui em Niterói, então no Ingá, na casa do Murali Manohara. Então nós vamos fazer o Vyasa Puja aqui, tá? É daqui a pouco, é agora, né? Começa às 10 horas. Então vamos ver aqui no... Então, Bhagavati, Devidasi, Ananda Lila Moidas, Planeta Bike, Ana Vasconcelos, Sufirofi, acho que é Sufirofi, Thales
Thales Ricardo, Sufirof, Márcia Isidoro, Sanatana Dharma, o nosso palestrante também aqui do nosso programa, nosso projeto missionário, Sanatana Dharma. Minhas reverências, Sanatana Dharma, Guru Krishna Shastra, Ki Jaya, Madana Mohana, Hare Krishna, AACI 110, Bae Moura, Josi de Rocha, Mari Pretis, Hare Krishna, Zen Sou, Marília Vilar, Songire, Ricardo Lago, Flores Vinícius, é assíduo, Sadaka, Flores Vinícius é Sadaka, assíduo, Narazanini, Aline Kudek Mesquita, Sara Chagas Psi, Armi 26, Sudarshana Dasa, personalidade, grande devoto, Sudarshana, Sankirtaneiro, tempos de glória, Thales Ricardo. Essas histórias de Srila Prabhupada são muito nectárias. Pô, põe nectário nisso, pelo amor de Deus. Eu ouço todos os dias. Sim, sabe, como se diz? É energia vital, prana. Sinha, Odaraya Melo, Nina Raufeu, Leonardo Silvas, Zana Barroso, Mahafada Gandhini. É o Sanatana Dharma, Hare Krishna, reverências, todas as glórias, Srila Prabhupada, Jai, Srila Prabhupada, gratidão pela belíssima aula, Hare Krishna. Thales Ricardo, Hare Krishna, gratidão pela aula. Diksha Capicoti, Thales Ricardo, aqui não teve problema de som, obrigado. Madhavi Devidasi, Hare Krishna. Mônica Terapeuta, Klasman Laércio, é o Laércio Klasman. Hare Krishna Laércio. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, Jai Vaishnava, Haridashna, Kijaya. Prana Krishna Dasa, Klasman, Prabhupada, Save. Peraí, pulou? Cadê? Ah, tá aqui. Prabhupada, save-me. Salve-me. Elisa Uruoka. Elisa Uruoka. Klesman. Laércio. Srila Prabhupada me salvou. Srila Prabhupada me salvou. Sim. Srila Prabhupada nos salvou. Então, Hare Krishna. Então, hoje eu ouvi essa puja de Srila Prabhupada, o maior de todos os eventos auspiciosos. Srila Prabhupada aqui. Já, obrigado a todos.